Olá, galera, tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais a ideia das plantas. Quando nós falamos das plantas, existem duas classificações básicas. Existem as criptógamas e as fanerógamas. Nós vamos começar a entender um pouquinho mais a ideia das criptógamas. Olha, prometo para você que quando a gente terminar a botânica, você vai olhar para o mato e não vai ver só mato. Quando você olhar, você vai conseguir classificar, identificar, e isso é muito legal. Então, primeira coisa, criptógama. Cripta, não lembra lá onde colocavam os corpos, os sepulcros, assim? Então, é algo que é escondido. Criptógamas são todas aquelas plantinhas que elas não mostram o seu sistema reprodutor. O sistema reprodutor ou a estrutura reprodutiva, ó, ela não é aparente. Eu estou usando esse mapa mental para a gente ter uma visualização básica, tá? As próximas aulas a gente vai ver detalhes e imagens para complementar. Então, criptógamas é a primeira classificação das plantas, que são todas elas que você não consegue ver o sistema reprodutivo. Ela é bem pequenininha, bem microscópica. Quando a gente fala dessas criptógamas, existem dois tipos delas. Existem as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são as mais simples de todas. Elas não possuem tecidos verdadeiros, ela não possui vasos condutores. Quais são os vasos condutores? O xilema, que leva água e minerais, e o floema, que vai fazer a seiva elaborada. Então, ela não possui. Imagine só que, se a gente fosse fazer um paralelo com nós seres humanos, é como se nós não tivéssemos artérias e veias, que são esses canais condutores de sangue dentro do nosso corpo. As briófitas não possuem vasos condutores. Isso faz com que os tamanhos delas sejam bem pequenininhos, porque todo o transporte ela tem que ser por difusão. O que é a ideia de difusão? É aquela passagem de célula a célula. Então, por exemplo, as células que estão mais próximas ao solo, elas absorvem água, passa para a próxima, absorve água, passa para a próxima. Isso faz com que demore muito a chegada de água e minerais e a descida da seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese. Por esse motivo, por uma demora tão grandiosa nesse processo, porque ela não tem vasos condutores, o tamanho sempre vai ser de pequeno porte. Nós temos três tipos básicos: os musgos, as hepáticas e os antóceros. Tudo bem? Quando a gente fala das plantas, existe uma comparação da simplificação. Como assim, Lu? Vocês lembram que a gente falava que as bactérias eram as únicas células que eram procariontes? Toda a restante era eucarionte, e isso identificava a complexidade. A mesma coisa a gente consegue perceber aqui com relação à reprodução. Quando a gente fala da reprodução, existe uma fase que é a fase mais duradoura. Apenas as briófitas, que são os seres mais simples que nós temos, vai ter a fase gametofítica a dominante, sendo essa mais duradoura. Todas as outras vão ter a fase duradoura, a fase esporofítica. Depois nós vamos ver em detalhe o que é esse gametofítico, o que é esse esporofítico. Lembrando que para a reprodução, elas são extremamente dependentes da água. Se não tiver água, ela não consegue fazer a reprodução. Isso é bem interessante porque acaba delimitando ela a um ambiente específico. Ela não pode ficar num ambiente que é árido, que tem pouca água, porque dessa forma ela não tem raiz profunda para absorver água, já é um problema, e segundo, não teria água para reproduzir. Tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar apenas das briófitas. Até mais. Tchau, tchau.